O segundo medo que você tem é de faltar mercadoria no seu estoque. De faltar mercadoria no seu estoque. Você tem medo de deixar com as pessoas porque você tem medo de faltar a mercadoria lá no seu estoque. Certo? Então, é um medo muito recorrente porque você está deixando a mão de pessoas, as pessoas às vezes estão endividadas, as pessoas às vezes não estão na mesma conexão que vocês. Pode acontecer que a pessoa esteja furtando alguma mercadoria ali, né? Alguma mercadoria ali escondida. Então, como é que você vai fazer para que você consiga registrar isso tudo? O que pode acontecer é o seguinte: a pessoa que está no caixa, é o seguinte, ela vende uma mercadoria por R$5. É o seguinte, deixa eu pegar aqui um exemplo. Esse álcool em gel. Esse álcool em gel aqui, ele é R$5. É um exemplo, né? Eu não sei quanto é que está o álcool em gel na sua cidade, mas digamos que ele é R$5. Esse álcool em gel, vendendo R$5, digamos o seguinte, que o seu caixa, ele queira pegar um dinheiro a mais sobre essa mercadoria. Então, você vende R$5. Vermelho aqui, acabou a tinta. Você vende ele R$5, o álcool em gel. Então tudo bem. O seu caixa, ele quer pegar o dinheiro desse álcool em gel. Ele quer vender ele por R$10. Né? Ele quer vender por R$10. Então o que ele pode fazer? Você está lá no seu caixa, então o seu caixa vai cobrar R$10 do cliente. Então ele vai mudar lá, ele vai colocar R$10. Ele vai colocar R$10. Aí ele vende por R$10. Aí depois ele coloca de novo para 5. Ele volta de novo para 5 para que você não perceba, certo? Ele vai dizer que você não vai perceber que ele fez essa mudança aqui, era 5, ele vendeu de 10, depois que você foi fazer a conferência, ele botou para 5. Então, o que você pode fazer para que isso não aconteça? Vai ter uma coisa muito importante que você tem que ver, que é o nome perícia. Você vai ter que fazer uma perícia. Você vai ter que fazer uma perícia. A perícia, na verdade, é uma tecnologia, né, que depois eu posso mostrar para vocês de forma prática como é que faz, que ela diz quem foi a pessoa que fez essa alteração, o horário, pessoa que fez, né, o horário, né? E ela vai dizer a pessoa que fez, o horário e qual foi a mercadoria que foi alterada. Nome, digamos o seguinte, mudou o nome, alterou o preço. Então isso vai lhe dizer se aquela mercadoria foi mudada rapidamente. Então, digamos o seguinte, 8 horas era R$5. Aí 8 e 2 aí a pessoa mudou para 10 e 8 e 10 a pessoa mudou de novo para 5. Sua tecnologia vai lhe acusar que houve uma interferência ali nessa mercadoria, né? Então isso aqui é um nome perícia e só você vai ter acesso a essa perícia, né? Nem o seu supervisor, nem uma pessoa de confiança, só você vai ter essa perícia. Então isso é o que acontece por dentro de algumas tecnologias. Eu consigo aqui usar, eu faço isso aqui com alguns clientes, né? Eu consigo explicar para eles que eles conseguem fazer essa perícia, então eu mostro para eles na prática como eles podem fazer essa perícia, porque é uma coisa muito importante que você tenha. Então, dessa forma bem aqui, você não vai conseguir ser enrolado, você não vai conseguir ser passado para trás. E o seu caixa, sabendo que existe uma perícia, ele não vai de forma alguma tentar furtar, roubar alguma mercadoria, porque ele sabe que ele está sendo vistoriado por câmeras e pela perícia vai acusar ele. Mas isso só vai acontecer se você colocar tudo no seu sistema. Você colocar tudo no seu sistema, você vai conseguir sim fazer essa perícia, você vai conseguir controlar as entradas e as saídas, você vai conseguir vender de forma que você possa entender que essa mercadoria que entrou, que saiu, é a sua mercadoria ali, que você possa sim conseguir ter esse controle. Então, dessa forma aqui, eu vou dar um outro exemplo, que é assim, uma empresa aqui que eu estava que eu estava organizando, né? Ela era um restaurante bem conhecido, tinha muitas pessoas, o dono estava ali, mas não conseguia, porque acontecia ali uma coisa, acontecia um evento aqui, tinha muitas pessoas, tinha vários garçons, e o que acontecia? Um garçom dele estava fazendo o quê? Na hora de recolher a pessoa queria pagar, então levava para ele, né? Então a pessoa, eu quero pagar, chamava o garçom. O que o garçom fazia? Ele recebia o dinheiro, ele amassava as comandas, que é as comandas de papel mesmo, né? Que é muito comum, você pode ver nesse restaurante, o que é comum.
amassava as comandas de papel e ficava com dinheiro. O que aconteceu que esse garçom fez? Ele amassou as comandas e escondeu ali por ali mesmo, né? Tava amassando por ali. Depois que fizeram a vistoria lá, que olharam no lixo, viram que tinha algumas comandas lá que não tinham recebido aquele dinheiro. Então o que aconteceu? Souberam que aquele garçom estava roubando o seu dono, por ele não conseguir controlar a sua venda ali, por ele não conseguir saber o que saiu, quem que estava recebendo, ele estava sendo enrolado e passado para trás. Se não fosse, se a pessoa não tivesse achado as comandas amassadas no chão, ele nunca ia saber que estava sendo roubado. Então ele chegou até mim e falou se tinha alguma forma de fazer para que ele conseguisse controlar. Eu disse que tinha sim. A única forma que ele conseguia de fazer isso era se tudo que ele vendesse, ele registrasse. Então ele ia registrar tudo. Então a pessoa pede um prato de comida. Então, lá na tecnologia que eu tinha colocado para ele, registrou um prato de comida. Quando for receber, se não tivesse dado baixa, cadê o dinheiro desse prato de comida aqui que foi vendido? Então, dessa forma, assim, ele conseguiu fazer o controle e o funcionário, sabendo disso, sabendo que tudo tem um controle, ele vai ficar ali, num ditado popular, escabriado, né? Ele vai ficar ali pensativo ali se ele faz aquela ação ou não, porque ele está sendo monitorado. Então, se ele passar tudo pela a tecnologia, pelo sistema, não vai faltar nada, a pessoa não vai ficar faltando nada, ele vai conseguir fazer isso e lá assim ele conseguiu ajeitar e os outros funcionários sabiam que eles estavam sendo monitorados. Então, dessa forma, se ele passar tudo, entrando e saindo, ele consegue sim ter o controle da sua empresa. Então é isso que você tem que ter. Você tem que ter uma perícia específica, sabendo de tudo que entra e tudo que sai da sua empresa. Certo? Então você vai conseguir fazer isso. Então você vai ter que ter essa perícia. Você não vai ter medo de deixar o seu estoque na mão de outras pessoas, porque o seu estoque vai estar muito bem controlado. Deve estar muito bem controlado. Então você vai matar alguns medos que você vai ter, que é de não sair de férias, de não conseguir não sair de férias, de não participar ativamente da vida dos seus filhos, de não ter folga, porque dessa forma você vai sim conseguir ter uma folga, você vai sim conseguir sair para curtir em algum momento com a família e sair da sua empresa ativamente.